ninguém sabe como é que tá a configuração do jogo, né? Por exemplo, perguntas que eu não sei responder. Silvio, Alexandre Ramagem, David Agape, Rei Bianchi, Max. Perguntas que eu não sei responder. O PT tá rifando o Toffoli? Eu não sei responder essa pergunta. Né? Segunda pergunta. Quiser falar, vai falar. Não dá, exatamente, não dá para saber, né? Porque nesse jogo político de ilicitude, vocês estão botando o ministro do Supremo Tribunal Federal pela primeira vez com possibilidade de impeachment. Isso aqui não é dar esperança, não. Isso aqui é debate. A gente não sabe o que seria do lulopetismo, quem escolheria. O Toffoli, o Lula tem ali uma certa questão com o Toffoli, que o Toffoli indeferiu ele presente numa cerimônia, né? Exato. Um enterro, tem uma questão ali. Mas o Toffoli é verdadeiramente mais de esquerda que o Alexandre de Moraes. É tipo escolher no Uni do Unité quem é que vai para... O Toffoli é amigo de lavagem de dinheiro do Lula de longa data, desde a época, que nós sabemos, né? Desde a época da Operação Caixa Preta da Infraero. Aqui, não, eu estou afirmando isso, eu, Alan dos Santos, estou afirmando. O dinheiro de 1,6, acho que era 1,6 ou 1,2, acho que era 1,2 bilhão de reais desviados, que poderia ser muito mais, a contabilidade da Polícia Federal à época disse que ainda poderia ser muito mais. Esse dinheiro, ele foi jogado no Toffoli. Alan, como é que se afirma um troço desse? Ninguém noticiou isso, porque eu conversei com as pessoas que trabalharam na operação. Algumas delas nem sequer mais estão no Brasil. Não é o Hamas, só para deixar claro. Né? Eram policiais federais, delegados, que trabalharam na Operação Caixa Preta da Infraero. Como é que foi a Operação Caixa Preta da Infraero? Eles descobriram os desvios. Se tiver como colocar, bota só assim no Google mesmo, Operação Caixa Preta Infraero, porque no Google tem sempre dois links, quando você pesquisa no Google, Operação Caixa Preta Infraero. Normalmente os dois links que aparecem no Google são os seguintes. O primeiro é Polícia Federal encontra desvio de 1,2 bilhão de reais na Infraero. No segundo link, normalmente aparece assim, eu não sei se é o meu computador, cache, essas coisas, mas eu quero até que vocês façam essa pesquisa aí em casa. O segundo link normalmente aparecia assim no Google. Eu fiz esse teste em vários celulares, em vários computadores, em várias internet. Não é nem tanta matéria, eu queria ver a pesquisa do Google mesmo, porque sempre mostrava assim, o primeiro link era Operação Caixa Preta da Infraero, PF encontra e desvia 1,2 bilhão. E o segundo link era acusados na Operação Caixa Preta da Infraero foram absolvidos no STF. Vamos lá. Quando essa operação começou, a fonte me disse, é sempre assim, ó, normalmente, você botou assim, Operação Caixa Preta Infraero, PF encontra desvios, beleza. Se você descer um pouquinho mais, vai aparecer ali. Vai descendo, tem até um vídeo meu ali na timeline. Esse é um vídeo meu, você sabe como é que foi? Aí normalmente diz assim, foram todos absolvidos. Tá? 10 anos depois, olha lá, é isso aí. 10 anos depois, acusados de corrupção da Infraero são absolvidos. Beleza, pode tirar, Bob, obrigado. Então, isso sempre mostra desse jeito. Primeiro, encontrou 1,2 bilhão de desvio, depois eles são absolvidos. E nessa operação, a Polícia Federal encontrou 4 nomes. Dirceu, Lula, Lulinha e Dias Toffoli. Peguem a data dessa operação que vocês vão gostar de ver. E aí, o que eles perceberam? Não vai dar pra pegar o Lula. Lula é presidente. Era nem Dilma ainda. Não dá pra pegar o Dirceu. Peixe grande demais. Lulinha, muito menos. Pega esse advogadinho aí do PT, de São Paulo. Que isso aí vai dar. Aí eles foram pra cima do advogadinho do PT. O que aconteceu? O Lula foi lá e nomeou esse advogadinho para ministro do STF. Molecão, espia na cara. Dane-se. Então, eu não vejo um cenário onde o PT vá rifar o Dias Toffoli com facilidade, a não ser que o Dias Toffoli sofra acidente igual teoriza Vasque. Aí a conversa é outra. Aí realmente eu vou acreditar que o PT rifou o Dias Toffoli. Então esse é meu ponto. O PT vai rifar o Dias Toffoli? Eu acho que não. Onde eles querem chegar? Também não sei. Eu tô falando de incógnitas minhas aqui. Dúvidas. O PT vai querer fazer com que o Dias Toffoli rife o Daniel Vorcaro
em obediência aos magnatas do sistema financeiro brasileiro, sistema bancário brasileiro, e com isso ele teria que se afastar do Alexandre de Moraes, não sei se o PT vai ter essa força dentro do STF. O STF virou quase que uma força própria no Brasil. Ora, resolve se submeter ao PT, ora, resolve não se submeter ao PT. Tanto é que prendeu o Lula e depois soltou o Lula. São coisas que no Brasil não são fáceis de responder. Eu quero entender mais o desenrolar e o desenvolvimento de todas essas investigações para ver no colo de quem vai terminar a decisão. A decisão vai cair no colo de quem? Vai cair no colo do Dias Toffoli? Vai cair no colo do Alexandre de Moraes? Silvio, quer falar alguma coisinha aí? Você terminou? Eu quero pegar da onde você vai deixar, porque eu acho que você deixou um fio interessante para o debate. Não, mete bronca. A minha dúvida é essa. Eu não sei quem é que vai decidir esse imbróglio. Dependendo de quem vai decidir, a gente sabe quem é que está com a mão no manche. Olha, eu acho que há uma série de leituras possíveis e uma série de conjecturas. Tudo isso é possível nessa hora sobre um escândalo que a gente ainda não sabe a magnitude. A gente sabe que é grande, a gente sabe que o caso Banco Master pode ser até maior do que foi um Petrolão, do que a Lava Jato levou 7 anos e 80 fases para investigar. A gente sabe que tem tentáculos por todas as partes, que vão do setor bancário, empresarial, cortes superiores, políticos, os bilhões já estão aí. A gente sabe que tem vários tentáculos e muitas variáveis. Muita coisa pode acontecer, inclusive algo que nós talvez não esperamos ainda. Sempre existe a força do imponderável quando a gente está diante de escândalos tão grandes, né? Alguém resolve dar uma entrevista para um jornal, Roberto Jefferson, 6 de junho de 2005, um avião cai e muda tudo, alguém morre, um político morre, o outro é sequestrado, aparece uma imagem como no 8 de janeiro de 2023, a farsa do golpe, né? A história hollywoodiana que estava sendo construída, de repente, aparece uma imagem do general Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto, a paisana, como um agente de turismo ali, guiando as pessoas. Depois alguém oferece água, você está quebrando alguma coisinha aqui? Um gole d'água, tá tudo bem, pode sair por aqui. E por aí vai, a CNN traz essas imagens, aquilo vira uma CPI, foi um teatro? Foi. Aquela CPI foi forjada, ela foi montada para não investigar e proteger o Flávio Dino, então ministro da Justiça na época. Mas isso é o imponderável. Mas o que eu queria aqui, Alan, é pegar um fio que você deixa que eu acho muito importante, principalmente quando a gente trata da imprensa tradicional, quando a gente trata de alguns atores que não são exatamente esses que estão nas manchetes de jornais também. O Supremo Tribunal Federal hoje tem uma força própria, é algo inimaginável, é algo muito maior do que talvez os outros poderes na nossa praça tripartite, no nosso sistema tripartite. É muito maior do que o artigo constitucional diz que são poderes independentes, harmônicos, mas ali deveria haver algum tipo de piso, todos estarem no mesmo patamar, e não a figura de um poder maior do que os outros, que, aliás, Dias Toffoli mesmo certa vez disse que o Supremo era um poder moderador, algo que só existiu lá, na Carta de 1824, em benefício do imperador. A Carta atual, de 88, embora tratada a pontapés, ela deixa bem claro que os poderes, eles se equiparam, eles têm o mesmo tamanho, ou deveriam ter. Mas o fato é que o Supremo mudou o curso das coisas no Brasil. O Supremo rasgou regras constitucionais, regras de compliance, regras inclusive morais, éticas, regras de tratamento entre poderes, deixou um poder que é o legislativo, que dentro de uma democracia representativa é a voz do povo, é quando o povo participa da vida política de um país, dentro desse modelo que eu falo de democracia representativa, dentro da democracia constitucional, a porta de entrada é o Congresso, sobretudo a Câmara dos Deputados, a casa do povo. Mas ele deixou esse poder de joelhos. Só que quem alimentou esse monstro? Quem criou este monstro? Quem criou este monstro talvez hoje se sinta encurralado por ele. A imprensa tradicional é um grande exemplo. Nós assistimos
a jornalistas fazendo jornalismo, alguns depois de muito tempo, em veículos tradicionais, uns mais antigos do que outros, o Jornal o Globo ou o Portal Metrópolis, estou citando jornalistas que não considero independentes. O David Agape, que é um dos melhores hoje do Brasil, está sentado aí, mas não faz parte da redação do Globo, por exemplo. Mas hoje eles foram chamados por um ministro do Supremo de mentirosos, de publicar notícias falsas e de ataque criminoso. A palavra criminosa aparece na nota do ministro Alexandre de Moraes contra o Portal Metrópolis. Então, eles estão sendo atacados. Eu não sei como está hoje a relação das organizações Globo com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, com o gabinete do ministro Dias Toffoli, ministros que trocam o WhatsApp ou trocavam o WhatsApp com jornalistas dessas emissoras, desses veículos todos. Então, a imprensa hoje se sente também encurralada pelo que o Supremo se tornou. O Congresso foi colocado de joelhos pelo que o Supremo se tornou. E em algum momento, talvez o Poder Executivo, Lula, vá estar também mais encurralado e mais na mão ainda do que o Supremo se tornou. Então, o que é necessário? A retomada da normalidade institucional. E aí é que todos os agentes e aqueles que a gente não conhece, quando você fala do mercado financeiro, do empresariado, etc., aí é que a gente talvez não tenha noção, né, do que é que está se formando e de onde isso vai chegar. Eu não sei se eu me fiz explicar, se ficou um tanto quanto confuso, mas eu acho que o ponto que você traz é crucial e encerro. O Supremo hoje é algo muito grande, e que fez o que fez com o Brasil. E hoje tem muito mais gente incomodada com o que o Supremo representa do que tinha no passado. Alguns até com a desculpa, né? Já prenderam o Bolsonaro mesmo, né? Bolsonaro já foi lá, mas a realidade ela vem à superfície. A população, mesmo com um presidente preso, mesmo com o maior líder político preso, a população não adere a determinadas criações caçabísticas. Não adere a candidato terceira via, vamos achar um outro candidato aqui, vamos acabar com o bolsonarismo e achar um... Não. A população não, a população sabe exatamente o que ela quer. Então, talvez é o Supremo quem talvez tenha de passar por uma mudança brusca e rifem quem tiver que rifar. Porque eu concordo que o Toffoli é o amigo do amigo de meu pai, que o Toffoli é um soldado do PT, o Toffoli é amigo do Zé Dirceu, o Toffoli foi advogado eleitoral do Lula, o Toffoli foi advogado-geral da União. Aliás, o amigo do amigo de meu pai, com o sotaque baiano do Marcelo Odebrecht, acontece quando o Toffoli remete ao tempo em que o Toffoli foi advogado-geral da União. Em 2017, se eu não estiver enganado, o e-mail que o Marcelo Odebrecht troca com 2 diretores da Odebrecht, ele é de 13 de julho de 2007. E ele remete às usinas do Rio Madeira. Eu acho que os executivos eram o Adriano Maia, que foi um cara grande na época das delações, e o outro era Meirelles, eu acho que é Irineu Meirelles o sobrenome, que eram os 2 executivos. Então, o Toffoli na figura de advogado-geral da União, de um governo Lula da Silva. Né? E aí depois vai vir o inquérito 4781, que você já bem citou também a forma como ele foi criado, Alan. O inquérito 4781, ele é de março de 2019, né? 14 de março de 2019, se eu não me engano, e o Dias Toffoli abre o inquérito numa conversa na casa do ministro Luiz Roberto Barroso. Isso já foi revelado em entrevistas, é possível encontrar isso que eu estou dizendo agora. Na casa do ministro Luiz Roberto Barroso, o Toffoli diz para o decano Marco Aurélio Mello: eu sei que o senhor não vai gostar do que eu vou fazer, mas do que eu fiz. Eu abri um inquérito e entreguei sem sorteio para o Alexandre de Moraes e sem provocação do Ministério Público, sem provocação da Procuradoria-Geral da República. Então, fico pensando nesse monstro que talvez tenha sido criado. Pensando se eles não vão... desculpa, perfeito. Eu fico pensando se eles não vão fazer um tipo de acordão, né, e de repente gerar uma renúncia do Toffoli, e você receber algum outro tipo de cargo, alguma coisa, não sei, né? Eu acho que tem muita
água para rolar ainda daqui para frente. Agora, um sinal de que realmente as coisas parecem estar mudando, né? Mais um sinal, foi o fato de que o Alexandre de Moraes decidiu arquivar, foi na segunda-feira, né, David, a ação apresentada pela Letícia Sá Lourenço de Freitas, a conhecida bruxa lá da Vaza Toga, né? Contra os jornalistas David Agape e Eli Vieira e o ex-assessor Eduardo Talhaferro, né? Lembrando que o PGR, o Paulo Gonet, já tinha emitido um parecer favorável para o arquivamento dessa denúncia no dia 23 de janeiro. Agora, o que eu acho dessa ação, né? O que eu acho interessante, David, seria que você explicasse um pouquinho desde o início. É óbvio que tem muita coisa para falar, Sim. mas aqui não tem limite de tempo também, pode usar o tempo que você quiser, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem porque, infelizmente, a memória de todo mundo não é que nem a do Silvio, né? Que é uma enciclopédia humana. Fiquei impressionado aqui com os dados que ele estava O pessoal nos comentários estão falando aqui, gente, obrigado por trazer o Silvio Naval, porque para ter uma memória de datas... Me desculpa se alguém não entendeu, porque eu tento só às vezes trazer uma referência histórica. Eu estava querendo dizer sobre o monstro que o Supremo se tornou, que o Alan tanto... mas às vezes essa coisa de dar uma volta... desculpe se eu não me fiz entender. É que, não, o máximo que pode acontecer é fazer que nem o Nolan, né? Que vai fazendo, o Christopher Nolan faz os filmes, não de forma linear, né? Vai trazer, eu também faço assim. Mas o pessoal tá elogiando aqui, Silvio, e realmente para nós é um orgulho muito grande, é uma alegria, né? Poder ter um jornalista tão competente, trazendo, né? Uma conversa com a linha do tempo, que esse é o nome do programa, Conversa Timeline, ter essa linha do tempo. Por quê, Silvio? Eu vou passar a bola aqui pro David. Infelizmente, você, o David, todos nós aqui somos testemunhas de que o jornalismo desistiu de narrar os fatos. Isso é lamentável demais. Ninguém aqui se orgulha. Nós estamos aqui liderando a audiência. Isso para nós é uma alegria, óbvio, por causa do público. A nossa alegria é poder falar a um público que não tinha quem ouvir, né? Mas não é uma alegria como jornalista.